Eu quero trazer algo para vocês que o Senhor tem falado comigo desde o início deste ano. Mas nesses últimos dias ele vem sendo muito enfático nesta palavra. E nesses dias eu quero trazer uma palavra para vocês. Se você está com a sua Bíblia ou simplesmente com a sua atenção voltada, abra em Mateus capítulo 4, verso 17. Aqui nesse texto vai trazer ali o relato da tentação que Jesus sofreu após se batizar e ser levado pelo Espírito ao deserto. E aqui Jesus ele volta para a Galileia. E esse verso me chamou a atenção ontem quando eu fui meditar mediante ao convite para esta mensagem de hoje. E a palavra de Deus no verso 17 do capítulo 4 de Mateus vai dizer o seguinte: daí por diante, passou Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos, pois está próximo o reino dos céus. Irmãos, nós estamos enfrentando dias difíceis. Nós estamos enfrentando dias que nos assustam muitas das vezes quando nós ligamos a televisão, quando nós estamos em qualquer rede social. E essa palavra de Deus vem nos mostrar que Jesus, quando ele inicia a sua primeira pregação, a pregação de Jesus é: se arrependa-se. Irmãos, eu creio muito que nós estamos num tempo de nos arrepender, de nós olharmos e trazer uma reflexão daquilo que nós estamos enfrentando, porque o Senhor está nos conduzindo a algo e nós precisamos estar atentos a ouvir aquilo que o Senhor está dizendo. Então, quando o Senhor vem em Apocalipse 3, verso 22, dizer que o Espírito está falando com a igreja, para aquele que tem ouvido, ouça o que ele está dizendo, nós temos que entender que nesse tempo nós precisamos voltar o nosso coração ao Senhor. Esse é até o tema dessa mensagem de hoje. E eu quero dizer-lhes para você que você volte o coração ao Senhor. Irmãos, nesses tempos que nós estamos enfrentando, nós precisamos entender que é o momento de nós voltarmos a nossa atenção para aquilo que pode nos trazer a esperança. E essa esperança é Cristo Jesus. Então, quando o Senhor colocou essa palavra no meu coração, eu fiquei pensando: o que o Senhor quer que eu fale? Qual é o foco, o objetivo? E ele falou: o que está escrito, para que minha igreja e a minha criação se arrependa. Então, se você parar para analisar que nesses dias nós estamos passando essas dificuldades, nós estamos com a igreja fechada, nós estamos alguns isolados em suas casas, alguns ficaram doentes, outros se recuperaram, infelizmente, fica aqui minhas condolências, mas outros perderam suas vidas de amigos e familiares. Mas aqueles que estão entendendo que esse tempo que está ficando em casa, invista tempo no Senhor. Irmãos, eu posso dizer uma coisa para vocês: o Senhor desde o início quis ter um relacionamento conosco. Em todo momento o Senhor disse aonde nós estamos. Se você parar para analisar na queda do homem em Gênesis capítulo 3, quando Adão ele come do fruto junto com sua mulher, o Senhor na virada do dia, ele vem e pergunta: onde você está? Irmãos, ele se esconde. Então, se você parar para analisar, o Senhor não chega nos acusando, mas ele quer saber aonde nós estamos. E fica essa pergunta para nós, igreja: aonde nós estamos, igreja? Aonde você está? Aonde você está andando, colocando a sola dos seus pés, que nesses dias ao qual a porta da igreja está fechada e você não está intercedendo, não está orando, não está compartilhando uma mensagem no seu WhatsApp, na sua rede social ou falando com os seus vizinhos. Aqui quando o Senhor vem, ele vem para ter um momento de intimidade, de saber como é que foi o dia de Adão. O Senhor ele já sabia o que tinha acontecido, ele é Deus. Ele é onisciente, ele é onipresente, ele sabia. Mas ele queria saber se aquele homem que caiu iria se arrepender. E nesses dias, o Senhor está querendo saber se mediante essa situação que nós estamos enfrentando, nós vamos se arrepender, nós a humanidade, nós a nação brasileira, nós as nações. Irmãos, não estou dizendo aqui que é isso que o Senhor quer falar, não, mas isso pode estar nos conduzindo a entender aquilo que o Senhor está falando. Quantas vezes nós ficamos dentro da nossa casa desde o ano passado, nesse início de pandemia?
de não ir trabalhar. E eu posso dizer algo para vocês porque eu passei isso na pele. O fato de você ser contaminado por esta doença. Irmãos, não há nada mais difícil do que nós termos os nossos filhos, nossos cônjuges, nossos amigos, as pessoas que estão conosco no dia a dia, e nós não podemos abraçar elas, não poder dar um cheiro na nossa esposa, no nosso marido, nos nossos filhos. Irmãos, mas eu posso dizer uma coisa para você: o Espírito Santo não se contamina. Ele pode estar com as pessoas, e essa mensagem de arrependimento que o Senhor está nos trazendo nesta noite é para que quando nós estivermos sozinhos no nosso lugar, nos nossos lares, afastado do trabalho ou não, mas nesse tempo que nós estamos fora da igreja, para que nós possamos voltar o nosso coração ao Senhor. E nesta noite, irmão, se você está com este pensamento, o que eu faço nesses dias? Irmãos, eu posso falar uma coisa para você, igreja, para você visitante que está nesta noite, entenda uma coisa: pare de dar motivos e justificativa para se afastar do Senhor. Nós não devemos ficar falando: mas hoje nós não vamos no culto, esquecemos do culto. No domingo eu esqueci porque o meu dia foi corrido. Irmão, se tivesse presencial você teria ido. Mas o Senhor, Ele é presente. Ele é onipresente, o mesmo Senhor, nosso Deus, que está lá no Ministério Existe Mais, ou está na sua igreja, qual que quer que seja a sua denominação, Ele está na sua casa. E aqui o Senhor, em Gênesis 3, quando Ele desce para falar com Adão, se Adão tivesse se arrependido, a pergunta do Senhor: onde estás? Eu entendo para mim, eu quero compartilhar, não que está na palavra, mas eu quero compartilhar aqui rápido uma analogia. Imagina o Senhor dizendo: se arrependa. Porque se ele se arrepende: Senhor, eu falhei, eu comi do fruto. Não, ele começou a dar desculpa do porquê que ele errou. Mas foi fulano, foi a mulher, mas foi a serpente. Mas há uma palavra do Senhor dizendo que Ele é caminho, verdade e vida. Havia uma palavra dizendo: não coma deste fruto. E comeu. E nesses dias difíceis, irmãos, eu quero trazer para você: não se afaste da presença do Senhor, porque o pecado irá nos afastar. Muitos estão perdendo a sua fé nesses dias, porque a igreja não está aberta. Mas entenda, nós temos um corpo pastoral, nós temos um corpo de liderança, o qual está 24 horas no WhatsApp disposto a te receber, a te atender, a te ouvir. Nós temos irmãos também nas redes sociais, no grupo da igreja. Nos procure sua liderança, procure o pastoral. Não se afaste dando motivo de que você não tem tempo agora para ir, ou simplesmente, não estou falando para você quebrar os princípios ou quebrar as ordens da OMS, da Ordem Mundial da Saúde. Se cuide, se preserve, passe álcool, use máscara, não se aglomere. Mas eu estou dizendo para você que neste tempo nós não devemos usar a desculpa de não estar tendo culto presencial para se afastar do Senhor. Quanto tempo você está investindo em oração? Quanto tempo você está investindo em leitura? Irmãos, isso é um investimento no reino dos céus, pois a palavra do Senhor diz aqui no verso 17, está próximo o reino dos céus. Como você vai estar quando o reino chegar se você não estiver alinhado com o coração do Senhor? Então você precisa voltar o seu coração, igreja. Você precisa voltar o seu coração, filho meu, filha minha. É isso que o Senhor está dizendo. E aqui o Senhor começa a pregar o Evangelho. E é legal que no verso 22 do capítulo 4, depois dele ter falado com Pedro, chamado os discípulos para segui-lo, ele vai dizer: então ele no mesmo instante, deixando o barco e seu pai o seguiram. Irmãos, tudo que você tem, deixe para seguir ao Senhor. Não adianta nós deixarmos no primeiro momento, como foi com Pedro, quando deixou aqui nesse verso, e após o Senhor morrer na cruz, mas ressuscitar, ele volta a fazer as mesmas coisas. Não deixe as coisas para trás para seguir a Jesus, mas depois volte para pegá-la. Abra mão. Abra mão. Não é porque você está na igreja que você não vai investir tempo dizendo: Senhor, me perdoa. Senhor, guarda a vida daqueles irmãos, guarda a vida de fulano, de Beltrano. Não é por isso que você vai deixar de interceder. Irmãos, nós temos que entender que o Senhor, Ele conhece os nossos corações, Ele sabe aquilo que está nos nossos corações. Tanto que em João 21, quando Jesus começa a conversar com Pedro ali na praia, buscando Pedro ao retornar
por não saber que Jesus já tinha ressuscitado, ele começa a conversar sobre o amor. E eu não quero aqui entrar nesse assunto, destrinchar esse capítulo. Eu quero simplesmente trazer um exemplo para vocês de que quando Jesus começa a conversar com Pedro, dizendo: Pedro, tu me amas? Pedro, tu me amas? Pedro, tu me amas? E o Senhor está dizendo: igreja, tu me amas? Igreja, tu me amas? E a palavra vem nos mostrar que quando Pedro, na terceira pergunta, vem dizer, ele responde de uma forma tipo: Senhor, sim, mas poxa, ainda tem algumas coisas que eu preciso acertar na minha vida, tem alguns pontos. E aí, irmãos, isso eu consigo ver como uma forma de arrependimento verdadeiro de um coração que se voltou a Cristo Jesus. Porque logo após isso, em Atos 2, ao descer no Pentecoste o Espírito Santo, Pedro é tomado e em sua pregação vidas são conquistadas, corações são voltados, porque após ele pregar, as pessoas perguntam: o que nós faremos? E nesta noite você pode estar perguntando para Jesus nesses dias difíceis: o que nós faremos? O que nós faremos, pastores? Pastor Ricardo, eu não sei. Pastor Fábio, Éder, Lolita, o Andy, eu não sei o que nós faremos. E aqui está a palavra do Senhor, o próprio Cristo ressurreto, dizendo para vocês: arrependei-vos. Irmãos, eu posso dizer uma coisa para vocês: nunca esteve tão próximo o reino dos céus como está nesses dias. Aquele que tem ouvidos ouça o que o Espírito está dizendo para a igreja. Nas últimas ministrações a pastora Lolita trouxe isso, e desde aquele dia esse versículo ficou no meu coração, e eu pergunto: Senhor, o que o Senhor está dizendo para mim? O que o Senhor está dizendo para mim? E hoje o Senhor me disse: arrependimento. Irmãos, é tempo de nós estarmos em isolamento, mas é tempo de nós não deixarmos de buscar ao Senhor. Nós precisamos se arrepender. João Batista, quando estava preparando o caminho para Cristo, ele pregava: arrependei-vos, pois é chegado, pois está próximo o reino dos céus. E Jesus, quando começou o seu ministério de missão evangelística, ele começou dizendo: arrependei-vos, pois é chegado, pois está próximo. Irmãos, ele não disse para você: vem porque você vai ser o cordeirinho bonito. Não vem porque você vai ser rico. Não, irmão. Aquele que quer seguir a Jesus, tome sua cruz e o siga. Eu estou aqui para trazer algo para vocês, para que vocês se arrependam, igreja. Para você que se arrependa, visitante. Para você que depois irá assistir essa mensagem ao ser compartilhada, volte ao seu coração ao Senhor. Porque mesmo eu fiquei isolado num quarto. E eu vou falar para vocês, irmãos, quando bate aquele desespero de você ter pessoas ao seu redor que não pode passar por uma porta, eu voltava o meu coração ao Senhor, dizia: Senhor, me abraça, como minha esposa me abraça quando me ama, me abraça como meus filhos me abraçam quando estou com eles. E eu senti aquilo, porque eu posso dizer Isaías 7:14 vai dizer que a virgem daria luz a um filho, e ele se chamaria Emanuel. Ele é Deus conosco, Ele é Deus comigo, Ele é Deus com você. Mas volte ao seu coração, igreja. Eu sei que são dias difíceis e eu peço, tenha paciência. Não é só difícil para mim, não é só difícil para você, também está sendo difícil para o nosso corpo pastoral, que está vendo muitas de suas ovelhas se afastando dos caminhos, e eles falando da palavra, e aquela palavra não chegando, porque extravia no caminho. Você não visualiza uma mensagem, você não responde um áudio, você foge do assunto. Não, você tem o Espírito de Deus. 1 Coríntios 6:19 vai dizer que você tem que saber: você não sabeis que sois templo e morada do Espírito Santo? Ele habita em você, e se Ele habita em você, você precisa estar alinhado com o coração. Você precisa ter o seu coração alinhado com o Senhor e os seus pensamentos voltados à palavra de Deus, para entender o que Ele está falando. Então a palavra nesta noite é de arrependimento. Vamos nos arrepender. Ah, mas irmão Andy, eu não faço nada, cara. Eu tô de boa aqui na lagoa, tô tranquilo, sussa na montanha-russa. Show! Então comece a clamar misericórdia pela nação brasileira, pelos nossos governantes, pela nossa presidência, pelas nações. Começa a profetizar que o Senhor é desta nação, pois feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Declare que Deus é da nação brasileira. Mas para isso, irmãos, nós precisamos estar com o coração voltado ao Senhor.
porque Adão estava ali, no mesmo ambiente com o Senhor, como nós estamos nos dias atuais. Mas o pecado o afastou da presença de Deus. Não é somente nós estarmos na igreja, é nós sermos a igreja. Você precisa manifestar o seu papel no corpo. Você precisa entender de que em 1 João, em João capítulo 1, verso 12, a palavra de Deus vai dizer: mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Se você um dia o recebeu, você é filho, e como filho você deve ajudar o pai, e ajudando o pai você deve interceder pela nação brasileira. Busque mais ao Senhor, clame mais ao Senhor, invista mais tempo, peça misericórdia pela nação brasileira, para que o Senhor administre. Pois o Senhor está voltando, igreja. Está próximo, o reino dos céus está próximo. E eu tenho certeza que se você começar a preparar o caminho para o Senhor, não se sinta inibido de falar do Evangelho. Irmãos, esse é um tempo que nós devemos pregar o Evangelho para as pessoas. Muitos estão nos hospitais e não têm acesso a um celular, outros têm acesso ao celular. Fala de Jesus, irmãos. Eu tive a infelicidade de perder 2 vizinhos próximos, e eu comentei isso com a Stephanie, minha esposa. Eu falei: eu não posso aceitar que pessoas estão indo embora para essa doença sem falar de Jesus para elas. Irmãos, eu comecei a metralhar um monte de gente com a palavra, porque se eu não posso evangelizar nas ruas, eu vou evangelizar na rede social. E é isso que você deve fazer. Você deve levar uma palavra de arrependimento, porque quando nós nos arrependemos, irmãos, nós vemos o amor de Cristo, nós vemos a luz do Senhor. E nós precisamos entender isso, que Apocalipse capítulo 2, verso 4 e verso 5 vai dizer que quando o anjo estava escrevendo a carta aos Éfesos na visão de João, ele dizia: volte ao primeiro amor. Irmãos, eu sei que a fé pode estar sendo abalada nesses dias, eu sei que a dúvida pode estar entrando, mas eis aqui uma palavra, porque a palavra de Deus, ela é espada de 2 gumes, ela vai fazer aquela separação. E aí o Espírito vai testificar com o teu espírito. E aí você vai voltar àquele primeiro amor, a queimar. Senhor, tem de misericórdia, me perdoa, pois eu sou miserável. Você vai voltar a começar a clamar pelos seus vizinhos, a falar do Senhor. Vão começar a ver Cristo através da sua vida. E aí quando você voltar ao primeiro amor, você vai se lembrar de onde você caiu. E é isso que eu quero falar para vocês. É tempo, irmãos. É tempo de voltarmos o nosso coração ao Senhor. Aqui no verso 17, Jesus disse isso, não sou eu. Ele disse: arrependei-vos. Arrependei-vos. João Batista pregava: arrependei-vos. O Senhor está dizendo, o Senhor diz em 1 João 1,9, aquele que confessar o pecado, ele é fiel e justo para nos perdoar. Nós temos um Deus misericordioso. Mas isso também não nos dá pano na manga, não nos dá motivo para ficar pecando toda hora. Vamos parar com isso, igreja, vamos amadurecer, povo de Deus. Eu não quero aqui ser bruto, não quero aqui ser estúpido, não quero aqui me amostrar, não quero aqui constranger ninguém, mas é uma mensagem, como eu disse no início, é difícil para nós discernirmos, mas o Espírito trará discernimento. O Senhor está querendo corações voltados para Ele, para que nós possamos discernir esses dias difíceis. E essa é minha oração desses últimos dias. Senhor, nos ajuda a entender os Seus propósitos. O que o Senhor quer de nós como igreja, o que o Senhor nos quer como individual. O que o Senhor está falando com você, irmãos. Entenda que é tempo de se arrepender e de se fortalecer no Senhor. Se fortaleça em Cristo, vá ao seu secreto, cara. Eu amo uma frase que o pastor Fábio diz todas as vezes: não tenho o que falar, coloca um louvor e senta no chão. Não há nenhuma expressão mais voltada a um filho sentar no colo do pai, cara. Muitas das vezes eu tenho muitas coisas para falar, todos me conhecem que eu falo muito, mas tem vezes que eu só quero sentar no colo do pai. Tomar uns puxão de orelha, ouvir aquilo que ele tem. Então, irmão, entenda que nós devemos voltar ao início. Não deixe que a sua fé ou os seus motivos
pecaminosos te afastem de Deus. Continua crendo em Deus. Hebreus 11. Cara, você precisa entender que isso é um fundamento, é um firme fundamento das coisas que não se vê. Ah, mas eu confessei os meus pecados, irmão Anderson, mas eu não senti nada. É fé. É fé de que você já leu que Deus é Deus misericordioso, de que Deus te salvou pela misericórdia. Irmãos, vocês precisam entender que nós devemos parar de dar desculpa para aquilo que nós estamos fazendo. Não é a porta de uma igreja fechada, porque Cristo não é 4 paredes. Cristo não é denominação. Cristo é a salvação. Cristo, ele é caminho, verdade e vida. Cristo, ele é a libertação. Ele levou sobre si na cruz do Calvário os seus pecados e pelas pisaduras ele nos sarou. A igreja, irmãos, é onde nós começamos a exercer o nosso papel no corpo. Mas se hoje você não está exercendo, a igreja não é um trabalho onde você exerce o seu trabalho de segunda a sexta e no fim de semana você não faz nada. É agora, igreja, que nós devemos clamar pela nação, que nós devemos clamar pelos enfermos, que nós devemos clamar para aquele que não conhece a palavra de Deus. Esses dias eu conversei com o pastor Ricardo que eu tive uma experiência que mudou a minha vida. Eu fui procurado por um vizinho usuário de droga, um conhecido das antigas, ao qual há muito tempo eu vim orando por ele. E ele me abordou, dizendo, eu quero mudar a minha vida, cara, porque eu tô vendo o que Jesus fez na sua vida e está fazendo. Então, irmãos, quando ele falou essa frase, realmente Cristo mostrou que, mesmo assim, eu ainda preciso mais dele do que eu imagino. Porque eu trouxe a palavra e o Senhor disse para mim, fale de arrependimento, fale do evangelho de arrependimento. Cristo começa aqui, Mateus capítulo 4, primeiro árvore genealógica, depois toda a explicação da vista dos magos, o nascimento de Cristo, depois o batismo de João Batista nas águas, ali no rio, e aí vem Jesus sofrendo essa tentação quando ele inicia o ministério dele. A primeira pregação, primeira mensagem, o primeiro título para que nós pudéssemos entender o que ele queria para nós. Arrependei-vos, verso 17, capítulo 4 de Mateus, pois está próximo o reino dos céus. E é isso que eu quero compartilhar com vocês, igreja. Nós precisamos se arrepender. Você precisa se arrepender, eu preciso me arrepender, e não é só uma vez, não, é todos os dias, pois é a misericórdia do Senhor que se renova toda manhã, que nos deve, que nos sustenta. Uma frase de Joe Piper, eu acho muito legal quando esse escritor e teólogo vem dizer, não importa o quão desanimado ou solitário você se sinta, Deus não o abandona. Ei, Emanuel, Isaías 7,14, Emanuel, Ele é Deus conosco, Ele é Deus comigo, Ele é Deus com você. Irmãos, tem tempos que nós vamos precisar parar um momento e refletir aquilo que nós estamos enfrentando, que nós estamos passando, que você está vivendo. Eu não sei o problema de cada um aqui, eu não sei o problema de você que está na igreja, eu não sei o problema de você visitante que hoje está nos acompanhando, ou você que irá ouvir, mas eu tenho uma coisa para você. Eu tenho uma solução chamada Espírito Santo, a palavra viva do Senhor, ao qual Ele te convence, te traz a verdade. Mas vocês precisam voltar ao seu coração. Igreja, ministério, existe mais e demais denominações. Nós precisamos voltar ao coração ao Senhor. E eu quero aqui fazer um apelo como intercessor, como um evangelista, como um servo, um filho, um membro da igreja. Não aceite, irmão, que as pessoas sejam recolhidas, morram, percam suas vidas sem ouvir o evangelho. Pregue o evangelho. O pastor Ricardo falou isso uma vez para mim. Pregue o evangelho em tempos e fora de tempos. Isso está na palavra. Mas antes de eu ler na palavra, ele falou e aquilo entrou no meu coração. Entenda uma coisa, Senhor, o Espírito fala. Ele fala com a sua igreja, ele fala através de um pregador, de um mensageiro, de um pastor, de um líder, de um irmão, de um vizinho, de um outdoor. Ei, pare de viver como um outdoor. Eu quero trazer essa ilustração. Na frente tem uma propaganda muito bonita. Eu sou crente, estou pronto para toda obra. Mas atrás é branco, não tem nada. Ei, não viva como um outdoor.
O que você é na frente, seja atrás, o que você é interior, reflita o que você é exterior. A boca fala do que o coração está cheio. Como está o seu coração? Está cheio de arrependimento, está cheio da palavra de Deus. É tempo de nós começarmos a desfrutarmos do avivamento que o Senhor tem para nós. E eu creio que a misericórdia do Senhor está sendo derramada sobre a nação brasileira. E é isso que eu quero trazer para você, irmãos. É isso que eu quero trazer para vocês, amados, amadas. Há dias eu venho entrando dentro dos meus pensamentos, daquele mais profundo, e falando: Senhor, eu lembrei de uma paradinha aqui, me perdoa. Eu tinha X anos, até onde eu consigo lembrar. Eu peço perdão. E irmãos, a oportunidade de falarmos de Jesus é agora. As pessoas estão sensíveis. Vocês que trabalham por conta, fale de Jesus onde você está. Você que está no seu trabalho registrado, fale de Jesus. Ah, mas eu não sei falar de Jesus no meio de uma conversa. Simplesmente lance um Deus abençoe. Saia de manhã da sua casa. Fale: Senhor, eu não sei falar o evangelho, eu não sei pregar, eu não sei evangelizar. Mas eu quero aqui consagrar que todos os meus Deus abençoe que eu falar para uma pessoa será uma semente lançada. Um Jesus eu te amo será uma semente lançada. Irmãos, pequenas atitudes. O pouco com Deus é muito. Deposite um pouco daquilo que você consegue falar, de que é real, que você viveu no Evangelho. E isso será muito com Deus. Este é momento de nos arrependermos. E é isso que eu queria trazer para você. Que nós devemos entender que nós podemos fazer mais. Você pode fazer mais.